Pessoal, meu nome é Carol, eu sou vice-presidente da UFRJ e sou estudante de Direito da UFRJ e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre o que é o debate competitivo, o que é a arte de você debater, como é que funciona e a arte de julgar um debate também, um pouquinho no final do vídeo. Então vamos lá. Esse vídeo vai ser dividido basicamente em 3 partes, onde na primeira parte eu vou falar um pouco para vocês sobre a UFRJ em si, como é que a gente funciona, como é que geralmente a gente debate e tudo mais. Na segunda parte vamos falar sobre o debate, o que vocês precisam saber de regra para começar a debater e para fazer a prova do processo seletivo. E na terceira parte um pouco sobre a adjudicação. Então vamos lá. Sobre esse do UFRJ, o que nós somos? Nós somos uma equipe de debate competitivo, ou seja, isso é muito importante que vocês tenham em mente, porque a nossa razão de ser é competir. Então nós treinamos os nossos debatedores semanalmente para depois irmos em campeonatos e competirmos com outras pessoas também. Então o nosso objetivo principal é justamente ganhar prêmios e se afirmar enquanto sociedade de debate. Para isso, nós precisamos estar inteirados de temas recorrentes na contemporaneidade, como, por exemplo, política, economia, temas sociais, que estão sendo relevantes nesse mundo aí, que toda hora tem alguma novidade pra gente saber. Então, feita um pouco essa apresentação bem geral sobre o que é esse UFRJ, vamos falar um pouco sobre o debate competitivo em si. Vamos lá. O que é o debate? Ele se divide em 2 bancadas. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, porque é a regra principal de qualquer debate que vocês vão ver por aí. Essas 2 bancadas são chamadas de governo e de oposição. Cada bancada é composta por 2 duplas, sendo 2 duplas de defesa e 2 duplas de oposição. Importante mencionar que governo significa defesa. Então, se você caiu num debate onde você foi sorteado para ser governo, você sabe que você vai ter que defender aquele tema. E se você for oposição, por óbvio, você vai ter que ser oposto àquele tema proposto aí para vocês. O debate ele é iniciado pelo primeiro governo, depois ele é seguido pela primeira oposição, depois pelo segundo governo, depois pela segunda oposição. Então percebam que há essa intercalação aí de posições mesmo, né? Primeiro você começa com a defesa, depois você vai para a oposição e aí você vai intercalando entre si. A ordem individual de fala é sempre com um do governo, depois outro da oposição, depois o segundo do governo, depois o segundo da oposição e depois, enfim, continua governo, oposição. Então, o primeiro a falar é o primeiro-ministro, que a gente chama assim. É a primeira pessoa que vai iniciar o debate assim que o juiz, o adjudicador, passar a palavra para ela. Essa pessoa ela é necessariamente do governo, então por governo já entendam na mente de vocês que é defesa, e ela é chamada de primeiro-ministro. Depois dessa pessoa vem o líder da oposição, depois do líder vem o vice-primeiro-ministro, depois o vice-líder da oposição, depois a extensão do governo, depois a extensão da oposição, depois o whip do governo e por fim o whip da oposição. Calma, parece muita coisa, mas vai ficar tudo mais claro na cabeça de vocês. Só tenham em mente, em primeiro lugar agora nesses primeiros minutos de vídeo, que são 4 duplas e que cada dupla, por óbvio, é composta de 2 pessoas, totalizando 8 pessoas ao final do debate. Essas 4 duplas, elas competem entre si para montar o caso mais sólido possível para o tema proposto. Esse tema a gente chama de moção. Então vocês vão ver muito essa palavra daqui pra frente, tanto no processo seletivo, quanto quando vocês efetivamente entrarem nessa do UFRJ. Que moção significa justamente o tema em uma frase. Então, quando vocês estiverem num debate, vai ser apresentado para vocês uma frase que vocês vão precisar interpretar para montar seus argumentos, para conversar com a sua dupla ao longo do tempo de preparação, que vai nortear o debate inteiro. Então, é aquilo que vai ser debatido, é a moção. Você precisa apresentar os seus argumentos para a mesa de adjudicação, também conhecidos como juízes, que vai determinar no final a dupla vencedora. Ou seja, o que você precisa fazer no debate, basicamente, é convencer a mesa de adjudicação. Ser plausível, ser forte na sua argumentação, junto com a sua dupla, por óbvio. A moção ela é revelada apenas 15 minutos antes do debate, e esse tempo todo de 15 minutos é denominado tempo de preparação, prep time, para quem gosta de falar em inglês. E nesse tempo você precisa, obviamente, preparar o seu discurso e discutir o seu caso apenas com a sua dupla. Então você tem 15 minutos para conversar com a sua dupla que você escolheu sobre aquilo que vocês vão falar como argumentos. Não pode ter nenhum tipo de consulta na internet, nem no celular, enfim, lugar nenhum, conversar com os outros, perguntar coisas para outras pessoas externas ao debate, externas a você e a sua dupla.
sujeito inclusive à eliminação caso você faça isso. O que você pode é consultar os seus próprios materiais de estudos ou fichamentos, enfim, coisas que você já preparou e já levou para o debate para consultar caso você ache necessário. Então são coisas que ao longo da sua vida, quando você vê no jornal, quando você vê em podcast, rádio, na televisão, você julga importantes e você anota e monta mesmo um estudozinho para você levar para o seu debate e você sabe que aquilo dali pode ser passível de consulta se você precisar. Bom, essa primeira dupla, cabe a ela definir quaisquer termos que estejam vagos na moção. Então, o primeiro governo, que é essa primeira dupla, ele vai ser responsável por fazer a definição do debate, a definição da moção. Por exemplo, se a moção é: esta casa legalizaria as drogas, cabe ao líder da defesa, também conhecido como primeiro-ministro, como eu já falei aqui, fazer essa definição, explicar quais são as drogas, de que forma isso seria legalizado, como é que isso seria benéfico para a sociedade, etc e tal. Então, é a primeira pessoa a falar no debate, ela tem esse ônus, ou seja, esse dever implícito de definir aquela moção para não ficar tão vago o debate, tão aberto para as outras duplas chegarem e falarem aquilo que elas quiserem, é ser uma coisa meio confusa. Então a primeira pessoa ela é responsável por fazer isso, e a segunda pessoa, a segunda pessoa do governo a falar também vai ali na mesma vibe, no mesmo sentido da primeira pessoa, ou seja, é função do primeiro governo. A segunda dupla de defesa não pode contrariar o que foi dito pelo primeiro governo, ou seja, pela primeira dupla de defesa. Assim como a segunda dupla de oposição não pode contrariar aquilo que foi dito pela dupla de primeira oposição. Quando isso acontece no debate competitivo, quando existem essas contradições entre a outra dupla da própria bancada, a gente costuma chamar de esfaqueamento, ou seja, você contradisse aquilo que foi dito pela sua própria bancada. Isso é errado, isso não pode acontecer. Os juízes, quando isso acontece, costumam desconsiderar os argumentos justamente porque não pode haver esse tipo de contradição. Você necessariamente precisa seguir a mesma linha lógica da primeira dupla que falou antes de você. E o que você precisa é ser melhor argumentando do que ela, mas a linha lógica precisa ser a mesma. Bom, o debate, como eu já expliquei, ele é organizado por essas intercalações de pessoas, né, onde primeiro fala alguém da defesa, depois alguém da oposição, alguém da defesa, alguém da oposição, e vai assim até o final do debate, até chegar aos whips, que tem uma função muito específica, são as duas últimas pessoas a falar, que eu vou explicar pra vocês um pouco mais pra frente o que eles fazem e por que eles têm essa denominação diferente. Dessa forma, o primeiro-ministro ele é seguido pelo líder da oposição, depois pelo vice-primeiro-ministro, depois pelo vice-líder da oposição, como eu já expliquei aqui pra vocês. Bom, em casos que hajam alguma definição injusta pelo primeiro-ministro ou pelo vice-primeiro-ministro, pelo primeiro governo no geral, inadequada ou restritiva demais à moção, é possível que o líder da oposição ou a extensão da oposição desafie essa definição. Esse é o nome que a gente dá, um desafio à definição. Então, ele simplesmente vai chegar e vai falar que ele não concorda com aquela definição, porque ela é limitadora demais, ela é restritiva demais. Mas para isso ele precisa fundamentar os motivos desse questionamento, os motivos desse desafio quanto às limitações de abordagem na moção no debate. Então, dentre todas as moções possíveis, você precisa reconhecer alguns pressupostos que devem ser assumidos como possíveis. Se você quiser desafiar alguma moção, se você quiser desafiar tudo que foi dito pelo primeiro governo, você precisa fundamentar. Muito importante que vocês tenham em mente, tudo no debate competitivo precisa ser fundamentado. Se você vai fazer um desafio a alguma moção, se você vai contrariar o que uma pessoa falou, refutar, ou só começar um argumento mesmo, você precisa fundamentar ele muito bem. Agora, voltando para o nosso ponto aqui que a gente está falando. Diante de todas as moções, o que você precisa reconhecer são esses pressupostos básicos que eu já falei, que podem ser assumidos como possíveis para que o debate precise acontecer. Então, você não pode simplesmente desafiar a moção em si. O que você pode fazer é desafiar a definição que o governo deu. Esse pressuposto que você precisa assumir como possível na moção é chamado de fiat do governo. Então, dessa forma, é preciso que você aceite no debate que aquela medida proposta pela moção é possível de ser concretizada, mesmo que seja uma coisa que você acha que é absurda na vida real. Mas para fins daquele debate, onde o principal é argumentar, você precisa considerar que aquilo é possível e o nome disso é fiat do governo. Nesse caso, o debate tende a se dar sobre a valoração daquela determinada medida, se ela é boa ou não, se ela é eficaz ou não para resolver algum tipo de problema no status quo. Então, continuando aqui a nossa explicação, o primeiro orador da segunda dupla
de defesa e da oposição é chamada de extensionista. Ou seja, a primeira pessoa que vai falar da segunda dupla é chamada de extensionista. Então ele vai fazer a extensão do governo ou a extensão da oposição. E o papel dele, basicamente, é trazer novos argumentos e perspectivas para o debate, sendo ignorado qualquer repetição de argumentos da primeira dupla. Então, se a primeira dupla explicou muito bem explicado algum argumento e você que é a segunda dupla tá repetindo aquele argumento porque você considera ele muito bom, mas você tá repetindo ele sem nenhuma nova linha argumentativa, aquele argumento vai ser desconsiderado porque ele já foi dito pela primeira dupla e ele fica como dela. A extensão, ela pode ser feita de maneira horizontal, ou seja, trazendo argumentos completamente novos. Uma extensão horizontal é aquela que a primeira dupla falou alguma coisa, você vai estender falando coisas completamente diferentes. Então percebam, são coisas que estão naquela mesma lógica, vão defender as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo elas são diferentes, são argumentos diferentes. Então é uma extensão horizontal. Agora, a extensão também pode ser vertical, ou seja, a primeira dupla falou alguma coisa e você está estendendo verticalmente. Como é que é isso? Você está aprofundando mais, você está trazendo mais análise, mais impacto, está deixando mais robusto mesmo aquele seu caso para ser melhor do que a primeira dupla falar. Mas não necessariamente você está trazendo argumentos novos, e sim você está aprofundando aquele argumento que você julgou importante, mas que não foi tão bem defendido pela primeira dupla antes de você. Existem várias formas de você trazer essas novas abordagens para o debate, e uma delas é por meio do último orador a discursar na defesa e na oposição, denominados whips, que é essa peça-chave do debate que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Os whips, eles têm um papel central de fazer uma síntese comparativa do debate, retomando os pontos da dupla e mostrando por que eles foram mais importantes. Por que a sua dupla teve um caso central no debate? Por que a sua extensão teve um caso central? Percebam, o whip necessariamente é a pessoa que está na segunda dupla. Então, a sua outra pessoa da mesma dupla que você, ela é a extensão, a sua extensão. Então, você enquanto whip precisa necessariamente explicar por que a sua extensão foi central no debate, por que aquele argumento foi importante. Como ele é a última pessoa a falar, ele não pode trazer argumentos novos por não dar chance de resposta a outras pessoas, mas ele pode trazer refutações. Cada discurso possui no máximo 7 minutos e 15 segundos de duração, sendo o primeiro e o último minuto protegidos dos pontos de informação. Pontos de informação são literalmente perguntas que você pode levantar a mão e perguntar. Agora que a gente está em pandemia e fazendo as coisas via videochamada na internet, são perguntas que você pode pontuar pelo chat. Quero fazer uma pergunta, um POI, ponto de informação. E aquela pessoa que está debatendo vai te dar a palavra assim que ela se sentir confortável. Então, no primeiro e no último minuto, eles são protegidos pelos pontos de informação. E esses pontos são perguntas ou afirmações de, no máximo, 15 segundos, que podem ser feitas por um debatedor da bancada oposta ao orador que está discursando no momento que ele lidera a palavra. Aceitar ou fazer pontos de informação não é obrigatório, mas é desejável para fins de engajamento. Ou seja, para você conseguir ter um embate direto com a outra pessoa que está falando, que é contra você, é bom que você faça esses pontos de informação. Posso fazer pontos de informação para a mesma bancada que a minha? Ou seja, eu sendo o primeiro governo, posso fazer pontos de informação para a dupla que é do segundo governo? Não, não faz nem sentido, porque aquela dupla está defendendo a mesma coisa que você. Então você não pode fazer perguntas para ela com o intuito de ter um confronto de ideias, porque na verdade não se espera que vocês tenham esse confronto de ideias, e sim que vocês simplesmente se estendam um ao outro argumentativamente. Então, esses pontos de informação, eles são feitos necessariamente por duplas opostas. Após o fim do debate, os adjudicadores se reúnem por 15 minutos para uma adjudicação sigilosa, em que eles discutem a qualidade argumentativa de cada dupla e vão ranquear essas duplas do primeiro ao quarto lugar, assim como eles definem as pontuações individuais de cada debatedor. Ou seja, ao final do debate, é decidido pelos juízes quem ganhou o debate, quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro lugar e quem ficou em último e em quarto lugar, por dupla. Por último, também é definido as pontuações individuais de cada debatedor. Então, cada debatedor vai ter a nota para o seu discurso,
Se ele foi claro, se ele foi coeso, se ele foi bem completo, se ele ajudou a sua outra dupla, se ele foi coerente, tudo isso vai ser considerado na hora de darem os seus speaker points, que são os pontos individuais para aprimoramento pessoal mesmo dos debatedores. Então, aqui acabamos tudo sobre o debate competitivo na parte de debater, e agora vamos começar um pouco sobre a parte de adjudicação, que é a arte de julgar. Sobre a adjudicação, a mesa de adjudicação é formada por um chair de cadeira mesmo, que é o juiz com a maior experiência, que ele vai guiar essa deliberação. Ou seja, ele vai nortear os demais juízes, perguntando o que eles acharam daquilo que foi dito no debate, quem eles acharam que foi melhor e por que eles acham que aquela dupla deve ganhar, por que eles acham que aquela dupla deve ficar em segundo ou em terceiro lugar. E esses outros juízes que vão auxiliar o chair, que é o juiz central, são chamados de wings, que no caso são asas mesmo, que são aquelas pessoas que vão ajudar o chair, que é o juiz principal, a chegar a uma conclusão boa, sólida e justa para o final do debate. Para isso, eles vão seguir o seguinte critério para chegar ao ranking final das duplas. O primeiro critério, talvez o mais importante deles, é a plausibilidade. O que você disse é verdade? O que você disse é coerente? Primeiro, com a realidade e segundo, com os seus próprios argumentos mesmo. Você conseguiu embasar aquilo de forma a me convencer de que isso é plausível? Esse é o primeiro critério. Segundo critério, relevância. Por que eu devo me importar com o que você disse? Por que eu, enquanto juíza, devo achar que o que você disse é realmente relevante para esse debate e é realmente convincente? É uma argumentação boa? Por que necessariamente o seu discurso importa para mim? Por que a sua bancada deve ser a mais importante ao final do debate? Esse é o segundo critério. Terceiro critério, impacto. Ou seja, de que forma o que foi argumentado por você e pela sua dupla demonstra um potencial de impactar a questão que está sendo discutida. O quão central vocês são dentro do debate. O quão importante é aquilo que vocês trouxeram, a ponto de vocês serem o caso mais impactante do debate todo. O mais esclarecedor, o mais plausível e o mais relevante até então. E quarto critério, mas não o último, existem vários outros critérios também, é engajamento. Você respondeu aos argumentos trazidos pelas outras duplas ou você apenas os ignorou? Ao longo do debate, você fez essa questão de refutar as outras duplas, engajar com aquilo que foi dito? Quando alguém trouxe alguma argumentação, você depois, quando você falou, você rebateu aquilo, explicou por que está errado, ou pelo menos considerou o caso daquela pessoa como plausível e debateu no melhor cenário possível? Pontos de informação também contam como engajamento, apesar de não serem obrigatórios, ficam ali para observância do juiz. Bom, coisas importantes para vocês saberem no final. Agora que a gente já está no finalzinho desse vídeo, coisas muito importantes para vocês terem como consideração quando vocês forem começar um debate e coisas para vocês não cometerem. Existe uma coisa muito importante que a gente chama de claim, que são basicamente afirmações soltas, onde você não trouxe nenhum embasamento, você não explicou por que elas existem, por que elas são relevantes, por que eu devo considerar aquilo, você não destrinchou mesmo o seu argumento, você só soltou uma frase, considerou que aquilo é relevante por si só e não explicou aquilo direito. Isso é chamado de claim. Essas afirmações genéricas no geral, como por exemplo, aqui um exemplo aleatório para vocês. Os imigrantes apenas vêm para o nosso país com o objetivo de roubar os nossos empregos. Frase, inclusive, muito famosa de um líder mundial aí que foi, enfim, destituído do seu cargo. Não são contabilizados como argumentos por estarem baseadas numa afirmação generalizada, preconceituosa, que não tem nada realmente, assim, que a comprove, que a sustente. Nem na vida real, nem no seu discurso, porque você não conseguiu sustentar ela. Então, essas frases que são soltas no debate são chamadas de claims e a gente deve evitar porque elas são pouco plausíveis e não são elas que vão fazer você convencer alguém, quiçá os juízes. Além disso, é muito importante que vocês tenham em mente que qualquer tipo de fala discriminatória está absolutamente e veementemente proibida e estão sujeitas às sanções da equipe de equidade. Equidade é a equipe responsável tanto na própria sociedade de debate quanto nos torneios que vocês vão ver quando vocês forem fazer parte, responsáveis por avaliar casos vexatórios, discriminatórios, onde alguma pessoa se sentiu desconfortável, enfim, qualquer situação que deixe realmente uma pessoa não legal com aquilo que aconteceu, qualquer frase que mexa com o psicológico de alguma pessoa, seja essa frase racista, homofóbica, machista ou qualquer outra coisa que não seja legal de se falar.
Essas frases devem ser extremamente evitadas e a gente prefere não compactuar com qualquer tipo de argumento que precise ser discriminatório e preconceituoso para se fazer valer. Isso pode valer, inclusive, o desligamento da pessoa na equipe. Bom, gente, basicamente é isso. Já temos 20 minutos aqui de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que seja suficiente para vocês fazerem a prova do processo seletivo. Qualquer dúvida, voltem o vídeo várias vezes. Foi muito conteúdo, então acabou que ficou um pouco extenso e um pouco rápido para falar. Mas se vocês voltarem e assistirem com calma, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir entrar. Estamos esperando vocês, então façam nossa prova com carinho e com cuidado. Boa sorte!